Atos 19, a partir do 13. Então, Paulo tinha autoridade. Os apóstolos tinham essa autoridade. E por que a igreja hoje, século XXI, não pode ter essa autoridade? A autoridade que os discípulos de Jesus tinham. A autoridade que muitos crentes do passado tiveram. Né? Autoridade, por exemplo, eu vou citar aqui, Martim Lutero, porque aquilo foi ousadia. Chegar na porta da catedral para martelar lá um local contra a igreja católica, uma igreja que estava pervertida na época, né? E foi lá pelos 95 teses. Aquilo ali foi o quê? Foi Deus na frente daquele homem. E se esses homens foram ousados, corajosos, por que nós não podemos ser? O que impede? Olha, a gente é vencedor, todo mundo que está aqui é vencedor. Nós passamos por muitas coisas. Todos nós. Todos nós. Cara, a gente venceu uma pandemia, tem noção do que é isso? Uma pandemia mundial, nós vencemos. Quantos gostariam de estar aqui essa noite e não puderam porque pereceram naquele período? Quantos? Irmãos, conhece um monte, eu também conheço. Meu cunhado foi uma das vítimas. Quantas pessoas? Nós estamos aqui, então eu e você somos vencedores, amém ou não amém? O que eu quero trazer hoje, irmão, além de tudo, é que você saiba que você não serve um qualquer um, não, você serve os reis dos reis, Senhor dos senhores. O que eu quero trazer para você, porque na tua mente, no teu coração, é que você não vai ser um vencedor. A Bíblia fala que você já é mais que vencedor. A Bíblia traz isso para nós. Então, aqueles homens aconteceu isso, né? E, eita Jesus, eu tenho que usar óculos, tá, irmão? Me perdoe. Então, vamos falar um pouco sobre a questão de Éfeso, que isso tudo aconteceu na terceira viagem de Paulo, que foi na cidade de Éfeso, que fica na Turquia, atual Turquia. Ela foi construída no século X por colonos gregos. A cidade floresceu depois que veio sob o controle da República de Roma em 129 a.C. Durante o período romano, foi por muitos anos a segunda maior cidade do Império Romano. A cidade era famosa pelo templo de Artemis, que esse templo foi inclusive construído em 550 a.C. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, para o irmão que não sabe. Né? Entre muitos outros edifícios monumentais estão a Biblioteca de Celso e um teatro capaz de abrigar 25 mil pessoas. Era bem grande, né? 25 mil pessoas. O teatro abrigava. E essa cidade, ela foi destruída em 263 pelos godos. Então, o que eu quero trazer a você é o seguinte, seria até um tema, né, se fôssemos dar um tema para essa mensagem, é como ser cristão com autoridade espiritual. Pergunto aos irmãos, como ser um cristão com uma autoridade espiritual? Um dia que você, muitas vezes, muita coisa assim afrontando a igreja nos nossos dias. Muita coisa, você não pode nem falar um oi com uma pessoa, a pessoa já interpreta de outra maneira. Até falei com o pastor outro dia, né? Foi, pastor? Ontem, né? Foi ontem, conversamos. A pessoa fala um oi, a pessoa já acha que está com outra intenção, e por aí vai. Então, é uma coisa de maldade extrema. Entendeu? Você não pode dar uma opinião, porque você já te taxa de várias coisas. E como a igreja do século XXI tem que se posicionar nessas situações? E é isso que eu quero refletir contigo. Então, o primeiro ponto, em todas essas coisas que eu vou falar aqui, irmãos, vou pegar como base o apóstolo Paulo, tá? Na Bíblia, o apóstolo Paulo. Então, primeiro, para ter autoridade espiritual, faz-se necessário falar de Jesus, ainda que você seja o novo convertido. Em Atos 9, 19 a 21. E tendo comido, ficou confortado, esteve Paulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos que ouviam estavam atônitos, diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes. Paulo estava aqui alguns dias com os discípulos.
era o quê? Um recém-convertido. Mas era ousado, ele pregava, ele falava de Deus. Não estou falando, o texto está falando aqui. Ele falava de Deus. Então, começou desde cedo a pregar na sinagoga. É um erro que pensamos, cometemos, minha gente, muitas vezes, é de achar que antes de pregar eu tenho que fazer um seminário. Nada contra seminário, eu fiz seminário, nada contra. Antes de pregar eu tenho que fazer um estudo bíblico, nada contra também, já fiz muitos estudos bíblicos. Mas enquanto eu estava no seminário lá na Tijuca, os professores falavam assim: você está aqui há 4 anos para estudar. Se nesse período de intervalo de 4 anos Jesus voltar, e as almas que você poderia ter ganhado para Jesus? E as obras que Jesus queria que tu fizesse, você estava aí de repente só estudando, não falou de Jesus, não anunciou o Evangelho. E aquilo maquinava na minha cabeça, na minha mente. Jesus, é verdade. Porque o tempo é curto. Quantas pessoas estão morrendo sem Jesus? Pessoas até que já estiveram no nosso meio, hoje não querem nem saber, nem ouvir falar de Jesus. Pessoas frustradas. Pessoas arrasadas. E nós precisamos falar com essas pessoas com amor. Nós não precisamos dizer, mas eu mal me converti. Conta seu testemunho. Fala como Jesus te alcançou. Que melhor vitória que essa? Teve a questão lá do demônio de Gadarena. O cara tinha acabado de converter. Jesus expulsou os demônios que foram para os porcos. Que a história, irmãos, já conhecem. O que aconteceu? Jesus, eu vou contigo. Jesus falou que não. Volta lá e fala para as pessoas o que aconteceu. E foi o que ele fez. E ali começou a evangelizar aquela cidade, Gadarena, através daquele homem. Fez uma grande milagre, uma grande transformação. Então é Deus, Ele está fazendo isso nesta noite. Cante assim. São tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar. Tantos milagres e livramentos que tu, grande Deus, realizaste em mim. Precisaria de mais que uma noite, mais que uma madrugada até pra te dizer, eu rendo graças a ti, graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome sempre, dou graças a ti. Aleluia. Você aprendeu? Então cante. São tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar. Tantos milagres e livramentos que tu, grande Deus, realizaste em mim. Eu precisaria de mais que uma noite, mais que uma